Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, né, com uma resenha aí com o Alê, a gente vai falar sobre tudo isso que está acontecendo, trazer aí algumas informações importantes aí do jogo de ontem e do próximo passo, né, que é o jogo da Copa do Brasil, as oitavas, né? O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Eu ainda estou aqui no hotel em São Paulo e a gente vai estar debatendo aí fatos importantes. Eu queria lembrar você que você tem aí até R$500 de bônus na Superbet. Faça seu cadastro agora mesmo, o QR Code está aí na tela. E você tem também o nosso canal de dicas do Telegram para você estar acessando. Tem nossos patrocinadores todos no comentário fixado, né? Além disso, você tem o nosso portal paparazzo.rubronegro.com.br e também eu lembrar que você tem aí a Sunset Controle de Pragas com 10% de desconto para insetos e ratos e 15% para controle de cupins. Também lembrar que a gente está aqui com a Mileses Esportes e você já pode aí garantir com a agência a passagem, hospedagem, pacote, né, para o Mundial, Super Mundial de Clubes de 2025. Você pode já garantir, o Flamengo está presente, já está confirmado, você pode estar garantindo aí com a Mileses uma pré-reserva, né, um valor aí simbólico para você estar garantido no Super Mundial. E também lembrar que você pode estar fazendo todas as suas viagens com a Mileses, tá? O QR Code na tela e também no comentário fixado, né? Agradecer a Sonora Acústica, todos os nossos patrocinadores que estão aí também apoiando a gente diariamente. Bem, vamos lá. Eu quero começar aqui mostrando para vocês aqui bastidores, né, da saída do Flamengo do estádio e silêncio total, os jogadores do Flamengo não quiseram falar com a imprensa e na sequência a gente volta aqui já com a resenha com o Alê. Os jogadores do Flamengo começam a deixar o Morumbi, volante Alan, o primeiro a passar por aqui, mais atrás Fabrício Bruno, que foi a opção no banco de reservas, acabou não entrando no decorrer da partida. Sobre a proposta do Reis, ou Fabrício? Rapidinho, Fabrício. Léo Ortiz passando por aqui também. Léo Ortiz passou por aqui, por enquanto nenhum jogador parou para falar com a imprensa. Olha, Guilhermo Varela, um lateral direito, também foi opção no banco de reservas. Matias Vinha, De Arrascaeta, Ayrton Lucas. Tá pronto pra quarta, Vinha? Wesley, Eric Pulgar, Davi Luiz passando por aqui. Mancando o Davi Luiz um pouquinho, hein? Davi Luiz mancando na zona mista. Presidente Rodolfo Landim. Igor Jesus passando agora junto do Léo Pereira. Vamos ver se o Léo fala com a gente aqui. Léo Pereira também não quis falar. Lohan, Carlinhos, fala com a gente aqui um pouquinho. Goleiro Agostinho Rossi. O zagueiro Cleiton. Bonito boné do zagueiro Cleiton, inclusive, hein? Temos que destacar isso. Gabriel e Bruno Henrique, juntos. Bruno, o que houve no lance do cartão, Bruno? Bruno Henrique não quis também falar com a imprensa. Por enquanto, nenhum atleta parou para falar por aqui. Aguardando o restante da delegação. Matheus Gonçalves. Matheus, fala com a gente aqui um pouquinho. Mais um jogador que passa. Chegando aqui agora Everton Araújo e o capitão Gerson. Gerson parando para cumprimentar, dar um abraço no Rafinha. O Vitor Hugo também passando por aqui. VH, fala com a gente aqui um pouquinho. Gerson. Dia, Gabriel Reis, seja bem-vindo.
Bom dia, meu amigo. Bom dia. Eu tô aqui no hotel, ainda em São Paulo. Vou ficar aqui até quarta-feira, mas eu vou te falar uma coisa, cara. O Flamengo rateou já no primeiro jogo decisivo do ano. Ontem foi um jogo decisivo pro Flamengo. Era um jogo pro Flamengo assumir de vez a liderança, para ficar tranquilo, sem responsabilidade. É muito importante esse momento, porque se o time ganha fora de casa o São Paulo, ou até empata, tá? Ou até empata, ia com a cabeça boa pro jogo contra o Palmeiras. Não gosto, não gosto desse tipo de situação, de um time que no primeiro momento decisivo logo já perde. Não é um comportamento que eu esperava. Os jogadores estavam muito, mas muito sem vontade, muito sem vontade. Eu digo mais, o Gabigol, aquela jogada do Gabigol na lateral, mostra a displicência que o time entrou ontem. E outra coisa, o Gabriel, um dia antes, eu acho que aí há um erro grave, da diretoria. Não se dá uma entrevista um dia antes de um jogo importante, como o jogo de ontem, não se dá uma entrevista praticamente descartando o jogador. Eu acho que se você quer aproveitar aquele jogador ao máximo até o último dia de contrato dele, mesmo que você não vá continuar com ele, você não tem que ficar falando o que foi falado. O Gabriel, ele não é o Romário. O Gabigol, ele não é o Romário, ele não alguns jogadores de tempos antigos que você falava mal dele ou que você diminuía ele e ele queria provar para você que você estava errado. Ele é um tipo de jogador que, se você diminui ele perde o tesão. Ele Ele sente. ele sente. Ele sente. E o Landim deu uma entrevista um dia antes, você viu, para a ESPN e também pro GE, eu acho, e onde ele deixa claro que não vai renovar com o Gabigol, não vai aceitar os termos dele e que o jogador realmente não valia aquilo que estava. Que se tiver alguém com esse valor, ele não tem problema nenhum em fazer a troca. Não, Você acha, Gabriel, eu que concordo com essa ele. entrevista possa ter pesado alguma coisa no elenco, no vestiário, não? Eu concordo com o Landim, tá? Eu concordo com o Landim com relação a isso. O Gabriel não está jogando para ser renovado. Eu já falei para alguns torcedores que às vezes vêm reclamar quando a gente fala. O Gabriel não está jogando, não está entregando em campo para merecer, inclusive, sequer um aumento. Ele não merece aumento, ele não merece renovação. Infelizmente, ele teve um lapso de que voltaria a jogar, mas não consegue. Ele teve a oportunidade de jogar o jogo inteiro ontem e não consegue entregar. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ali, ele não está entregando, ele realmente não merece, ele realmente é prepotente, ele tem a série de erros que o Gabigol a gente sabe que já tem. Tudo é. Eu mesmo cheguei à conclusão que não tem mais como continuar com ele. Eu já tenho certeza disso. Eu vou falar aqui. Se em algum momento eu pensei que o Gabigol era um jogador imprescindível, hoje eu falo tranquilamente que eu acho que já deu, a gente tem que ter essa noção. Só que o presidente do clube, e aí uma crítica construtiva, não estou atacando o Landim, não estou atacando ninguém. O presidente do clube, ele tem que evitar esses tipos de embate, esse tipo de declaração na véspera em vésperas de jogos decisivos. Pô, em véspera de jogo decisivo, vai falar de Gabigol para quê? Vai falar que vai afrontar o jogador, que já sabe que o jogador é problemático. Vai afrontar o cara antes do jogo para quê? Um dia antes do jogo, vai falar disso para quê? Qual o sentido de falar disso? Eu só queria entender. Né? Agora, o Gabriel, ele não funcionou aonde ele queria jogar. Isso aí, e detalhe, tá? O torcedor que tá, pô, mas o Gabriel tá jogando, o Gabriel é atacante, tá jogando no lugar errado. Ele escolheu jogar ali. Ele quer ser jogador ali. Ele não tá usando a 10. Não é por ele. Por ele estava com a 10 ainda, ou eu tô falando alguma mentira?
Não, não está. Não está. Ele devido a uma questão indisciplinar, né, perdeu a camisa 10. O Gabriel, e perdido em campo, não só ele, como o Matheus Gonçalves e todo mundo. Porque quando o Gabriel estava no meio, o Matheus era a ponta. Quando o Gabriel ia para a ponta, o Matheus ia para o meio. Uma confusão, um meio-campo que realmente não funcionou, o time Muito perdeu. mal. E o Muito Tite mal, sem Tite. convicções. E as convicções do Tite, porque errar é natural na vida, você viu. Não fez uma boa escolha, você tem tempo de mexer. Ele demora para fazer as substituições, o time já estava perdendo, tudo bem, o Gerson foi um pouquinho antes, mas todo o caso, Gabriel, você vê um time completamente desentrosado em campo, né? Um Alan que não deveria nem estar vestindo hoje a camisa do Flamengo, é impressionante. Hoje, o Alan é pior que o Márcio Araújo, cara. É impressionante. O Alan não rende, ele não recompõe, Mas ele não dá combate, mas ele eu tenho não uma quebra a linha. informação de ontem, tá? Eu tenho informação de ontem. E aí, Vamos lá para informação. vai cair naquele problema. Vai cair naquele problema. O Alan ontem não tinha condição de jogo. E eles podem tentar me desmentir o que for. O Alan não tinha condição de jogo. Jogou porque não queriam passar a imagem que estava poupando. Jogou porque não queriam passar a imagem Ué, mas que passou a imagem, trocou todo mundo, trocou todo mundo. né? Mas eles falaram assim, cara, vai botar o Igor Jesus. Tinha que colocar. Sabe por quê? O Alan estava hipergripado ontem. Olha que loucura. O Alan jogou hipergripado ontem. Muito mal de gripe ontem. Né? E aí o jogador fica ainda mais exposto, porque aí o torcedor está com raiva do fato do jogador ter jogado mal. E aí, o que acontece? Por consequência disso, o jogador fica queimado com a torcida, porque jogou muito mal. Agora, não, e que já vem jogando mal há algum tempo também. Já vinha jogando mal, já vinha muito mal. Ele vinha na pior fase dele no Flamengo. E o pior, ele teve uma sequência boa de jogos há um tempo, agora há pouco tempo atrás. A gente até elogiou, ele teve uma sequência boa. Teve dois jogos bons. Não, acho que foram 2 ou 3. Mas, de qualquer forma, ele voltou a atuar muito mal e ontem estava hipergripado. Aí se você já está numa má fase, e você vai para o jogo na situação que ele foi, é óbvio que não vai funcionar. É óbvio. E eu falei ontem, era o elo fraco do Flamengo. Ele estava muito mal. E aí o Gabigol, muito mal também. Não sei, talvez por problema de cabeça. Já não vinha bem. Aí time todo, né? O time todo, impressionante. O time todo. O Léo Pereira. Nossa Senhora. Agora, aí vamos chegar na questão que eu queria chegar. O Alan jogou mesmo muito gripado, né? Não justifica também, eu sei, mas eu tô dando um exemplo porque numa situação normal, um jogador que tá doente não joga, ok? E o próprio jogador do banco vê o colega de profissão gripado jogando, e ele fala, por que eu tô sendo poupado? Igor Jesus em condição, vai pro jogo então, já trocou 10, mas 11. Mas eu tô errado no que eu falei? Contra o Bolívar, ele fez a mesma coisa, trocou o time inteiro. A espinha dorsal, Gabriel, precisa continuar, nem que seja um ou outro jogador titular de meio campo. Não, você tá certo no que você disse, exatamente isso. Eu assino embaixo, por que né? Que ele jogou? Por que ele jogou? Isso que eu quero saber, por que o Tite colocou um jogador tão gripado? Porque o Flamengo não contratou. Porque o Flamengo não tem reserva. E mesmo assim, o Igor Jesus joga mais que o Alan. Tudo bem. Mas não quis botar um garoto. Se tivesse um jogador... já tinha Matheus Gonçalves, já tinha, né? Já tinha muito garoto. Se tivesse... teve que entrar com o Vitor Hugo também, que ele ainda não descobriu a posição dele. Não se sabe qual é a posição do Vitor Hugo até hoje, né? Muito mal. Nossa, muito mal. Agora, o Flamengo não contratou. A gente avisava que o Flamengo precisava contratar. E a gente avisou, não sei se você se lembra, ali. Olha, vão chegar os jogos decisivos. Vão chegar as oitavas. O Flamengo precisa contratar antes dos jogos contra o Palmeiras, antes dos jogos contra o Bolívar. O Flamengo não contratou. Ali, o Flamengo vai jogar o segundo jogo na altitude. O Flamengo não contratou. Vai fazer como? Vai subir de novo daquele jeito que subiu na fase de grupos, quase que o Flamengo não classifica. Não, ali foi o maior erro. Ele viu. Ali é outro jogo que ele bota os 11 reservas praticamente, né? E muda a espinha dorsal do time. Daniel Viana, o Vitor Hugo não tem posição. Ele é péssimo em todas. Infelizmente, até hoje... Infelizmente até agora, é verdade. Infelizmente ele provou ele provou isso até agora. Agora... a gente falava aqui, olha, o Wesley está na melhor fase do Flamengo, o Wesley está muito bem, o Wesley está jogando muito. Só que tem o seguinte, Alê,
O Wesley estava na melhor fase dele no Flamengo, estava jogando muito, e chegou uma proposta irrecusável. 12 milhões de euros. Jogador com uma proposta dessa de 60 milhões de reais, até mais, quase 70 milhões de reais. Agora já tá 6, né? Na época era 5. Que seja. Mas que seja quase 70 milhões de reais. Nossa. Tinha que ter vendido. A multa do De La Cruz, tá? A multa do De La Cruz. Olha só, os caras têm que entender o seguinte, né, tá? No River. Eu não vou dizer que o garoto é ruim, tá? O garoto até demonstrou um excelente futebol nos últimos jogos aí. Mas quando chega um valor desse para um jogador que você já sabe que ele é de altos e baixos, que ele já teve momentos muito baixos, muito abaixo, e que agora está numa fase boa, você vende, cara. Você vende. Era para vender. Mas o Flamengo não conseguiu contratar um lateral substituto. Nós avisamos lá atrás, né? Nós avisamos que precisava de um lateral já para se preparar. Era para vender o Wesley, era para ter contratado um outro lateral direito. Só que o Flamengo parece que meu irmão, o Flamengo é um milionário. O Flamengo é um milionário que parece que tem um nome sujo na praça, porque não consegue comprar nada. O Flamengo é um bilionário que não consegue comprar um Fiat. Há um tempo atrás, Gabriel, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Wesley era 40 milhões de euros. Era para o Flamengo ter feito essa negociação. O Flamengo é um bilionário que não consegue comprar uma Fiat Uno, cara. Não consegue comprar uma Fiat Uno, cara. Que isso? O Flamengo não consegue comprar jogador. Que time... Olha só o time do Brasil aí, com muito menos dinheiro que o Flamengo, estão conseguindo contratar. Eu falei aqui, o Gabriel, se o Flamengo tem, que seja, óbvio, o Marcos Antônio é questionável, mas tudo bem. Se você tem uma contratação da janela de julho, ontem jogaria Claudinho, Marcos Antônio, tudo que foi falado, né? O próprio lateral direito. Enfim, a gente avisou, essa janela tem que ser uma janela agressiva, independente da janela do início do ano ter sido muito bem feita, e de fato foi, apesar que somente um daquela janela é o titular, né, que a gente está falando do De La Cruz, inclusive um dos principais jogadores do time, para não falar o principal. Então, não é porque fez uma boa janela no início do ano que a janela de julho tem que ser só ajuste. O campeonato tá aí, tá provando. Agora, o Gabriel, uma coisa a gente tem que dizer, o Tite, com as suas convicções, o Tite errou a escalação, o Tite errou demorar para mexer, mas os caras também, ontem, ritmo de quem fosse campeão já. Parece que o time ganhou a Copa do Brasil. Eu entendo, foi um jogo pegado contra o Palmeiras, foi um jogo psicologicamente exigiu demais, fisicamente também. A sensação que tinha sido campeão e jogaram água no chope do Flamengo. Parecia um time que já era campeão de alguma coisa ontem. Inacreditável, sabe? Fim de campeonato, os caras de ressaca, sonolento. Me lembrou aqueles jogos que o Flamengo fez depois do Dorival ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu tive essa sensação ontem. Não ganhou nada. E tá correndo risco. Quarta-feira, viu, Gabriel? Quarta-feira não é essa vantagem toda, é maravilhosa, não. Não é, mas eu já sei disso. Eu queria voltar hoje pro Rio, eu não voltei porque os outros me convenceram aqui. Eu falei, não, eu vou embora. Eu ia voltar, eu ia embora. Não, o time vai jogar bem. Eu não gosto de ver o time sem sangue. Vai o time titular, mas tá sem sangue. Ontem foi sem sangue. Eu não gosto de ver o meu Flamengo sem sangue. Eu não gosto de ver o Flamengo sem sangue. Nosso Flamengo não pode jogar sem sangue, irmão. Isso é sacanagem. Jogar sem vontade, isso é sacanagem. Quem tá ali para ser o reserva imediato tem que entrar em campo e tem que jogar muito, cara. Tem que jogar a vida. Os caras jogaram sem vontade nenhuma. E aí a injustiça fala só do Gabigol, mas também jogou sem vontade nenhuma. Não sei se é o que eu falo, volto a dizer, se aquela entrevista do Landim mexeu com a cabeça dele. Mas eu acredito que sim. Muito mal. Não justifica a renovação mesmo. Não justifica, não adianta. Agora, eu vou falar uma coisa. Planejamento está muito ruim. O Flamengo ainda pode ser campeão de tudo? Pode ser campeão de tudo. Mas o que me passou ontem é que o brasileiro não é prioridade. Infelizmente. Que o brasileiro não é prioridade. O time jogar da forma que jogou, o brasileiro não é prioridade. E é o principal campeonato do país, todas as ligas do mundo. O torcedor quer o brasileiro. Né? E o Flamengo, olha só, Ali, sabe o que me preocupa mais? É que o Flamengo não contratou. E quando o Flamengo não contratou, ele optou por dizer o seguinte: nós vamos ter que priorizar. Quando o Flamengo não contrata os jogadores que precisavam, olha, o Flamengo já subentende-se que o Flamengo vai ter que priorizar competições.
É. Eles não vão. Agora, Eles por não que vão que falar. prioriza? Mas por que Eles que não vão prioriza as falar. Você Copas? sabe que A eles não vão Copa do falar. Brasil é só questão financeira, porque desportivamente o brasileiro vale muito mais, Gabriel. Inclusive, para você ter uma ideia, o Atlético de Bilbao tem 24 títulos de Copa da Espanha. O Real Madrid tem 20. Por quê? Porque o cara prioriza a principal liga da temporada, assim como todos os outros clubes. O Flamengo, claro que a gente quer que ganhe Copa do Brasil, a gente não quer que poupe contra ninguém, mas assim, ok poupar, porque tem jogo de 3 em 3 dias para todo mundo, não só para o Flamengo. Gramado sintético vai pesar psicologicamente, difícil, tudo difícil contra o Palmeiras, mas você tem que manter a espinha dorsal de um time, Gabriel. Você não pode trocar os 11 jogadores desse jeito com jogadores improvisados. Eu já sabia que o Bruno Henrique estava voltando de uma lesão complicada, tanto tempo parado, né? Aí você já não tem seus principais jogadores, Everton Cebolinha, De La Cruz, Pedro, que é o artilheiro do futebol mundial. Então, assim, mesmo assim, né, ele coloca um meio-campo que começa perdendo o jogo, o meio-campo perdendo, né? E assim vai quase o jogo todo até a entrada do Gerson e do Arrascaeta. Demorou para tentar a correção. Demorou a Ninguém tá. mexer também. Demorou É, a mexer. O time é. mal, ele não mexia. O Flamengo, esses garotos do Flamengo que eu tinha maior fé, não tão bem, não Não, tão bem. não, Não tão não. bem. Eu tô assim, cara, tô muito chateado. E agora, o time totalmente sem vontade. Isso não dá para entender. Os jogadores que recebem salários altíssimos, vestindo a camisa de um clube como o Flamengo, você não pode entrar desmotivado nunca. E o que me deixa chateado é isso, é saber que o Flamengo, eles não vão afirmar isso publicamente, mas que o Flamengo vai priorizar a competição. O Flamengo vai priorizar, vai ter que escolher competição porque não contratou. Porque mesmo com muito dinheiro, não contratou, né? E o que eu fico mais chateado também, Ali, é saber que é ano de eleição no Flamengo, né? É ano de, de briga pela presidência no Flamengo, e todo ano de eleição é essa loucura. E ontem tinha torcedor, sócio que não torce para a gestão do Landim, vibrando com o momento difícil do Flamengo. Então, Isso não é isso, torcedor. Isso não é irmão, eu vou torcedor. te falar, quando começa negócio de guerra política, né, briga de eleição, é sempre assim esses anos de eleição, cara. A gente tem que rezar, blindar ao máximo, porque eu vou te falar, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Todo ano de eleição no Flamengo é essa palhaçada. Agora, os caras não contrataram, né? Os cara não contrataram, acharam que tinham feito as contratações boas todo ano no início do ano, até fizeram sim, o De La Cruz, o Vinha, o, o Ortiz, né? O Carlinhos, que ontem o Carlinhos, muito mal, o Carlinhos, cara. Não, Muito mal, muito, muito, muito. muito. Não tem característica, por exemplo, não faz pivô. O que acontece? Quando ele entra no lugar do Pedro, o Tite tentou manter características de um time com Mas, jogadores que têm mas completamente com o BH, outras, olha só, o né? comentário do Guimarães aí, com o BH inoperante, né? Dois O jogadores de Bruno veio lado. de lesão, né? O time Carlinhos, a todo bola. Aí ontem o foi cara muito mal. falou: A bola não chegou. É. bola não E chegou. quando chegou, foi enfim, o Carlinhos foi muito mal também, tropeçando também na bola, quase se lesionando, assim, completamente. É difícil até falar, porque tem uma história muito bonita, tem aquilo tudo, mas a gente sabe, não, é um jogador mesmo, Gabriel, para entrar no segundo tempo, no jogo que tá perdendo, usar seu 1,95 m de qualidade para tentar fazer um gol de cabeça. É um goleador, faz gol nos treinos, fez muito gol no Nova Iguaçu, ok, mas não é esse jogador que vai entrar, que vai segurar a bola lá na frente, que vai fazer um pivô, que vai dar qualidade com a bola no chão, né? É quase um jogador desastrado no dia a dia, e olha que eu sou fã dele, tá? Eu E torço muito o, por e esse o, rapaz. Mas e não o adianta, não Flamengo, adianta. segue insistindo em tomar gol de bola parada, de É. bola aérea, hein, Ali? Inacreditável. Não, e com os Todos os jogos que o jogadores. Flamengo perde, o Flamengo perde pontos É, importantes, é sempre com essa é. jogadinha. E mais uma vez esse cara, né, Caleri, né, fazendo gol contra o Flamengo, chega a 5 gols, assim como o Bruno Henrique tem 5 contra o São Paulo aí praticamente nesses últimos 11 jogos, onde eram 7 vitórias do Flamengo, 2 derrotas e 2 empates. Ontem mais uma derrota, no Maracanã foi 2-1, né, no primeiro turno, e ontem 1-0, o Flamengo com um time reserva sim, time modificado, um meio campo sem entrosamento nenhum, e um ataque completamente perdido, sem E eu entrosamento, posso te e o falar Bruno uma Henrique coisa? voltando de lesão, pode? Olha, o Tite justificou aí, né? Reservas do Flamengo contra o São Paulo. Não tem condição humana de manter a performance. Ele está reclamando do calendário. Mas eu acho que ele deveria reclamar também das contratações que não vieram, né? Olha só, pegar aqui, ó. Vamos pegar para a gente comentar. Nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses
20 jogos. Não tem individualidade, tem o conjunto que é importante. O fato significativo é que é o terceiro jogo em 6 dias. E é impossível manter performance. E corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, Juventude e Cuiabá. Há um cuidado e não poupar atletas, porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós construímos essa campanha, então não tem individualidade, tá? Só que aí eu falo o seguinte, Ale, o grande problema disso aí é que você não contratou para sustentar esse giro, né? Ô, Gabriel, sabe, gostaria de falar uma coisa aqui também. Óbvio que tudo que ele disse aí é real, é verdade, a gente sabe. Não somente fisicamente, mas a questão psicológica desse jogo contra o Palmeiras. O Flamengo quase beirou a perfeição na quarta-feira, aquilo tudo. Tem um jogo difícil, os caras estão cansados. Ontem foi sábado, tem tudo isso, a gente entende. Só que quando você troca um time inteiro para manter mesmas características do time anterior, que é o titular, considerado titular, com jogadores de características diferentes, não vai dar certo nunca. E desentrosados. Então, já que estão desentrosados e têm características diferentes, você pode mudar o esquema de jogo. Você consegue fazer um 4-4-2, por exemplo, alguém flutuando perto do Carlinhos, um meio-campo mais povoado. Você consegue uma recomposição melhor. Você não necessariamente tem que colocar um Bruno Henrique que vem de lesão como um ponto espetado. Né? Você pode até pôr como segundo atacante ou até mesmo na reserva, que tá voltando de lesão até de forma coerente, né? Tá voltando tanto tempo, já que foi com o Gabriel, poderia ir com 4-4-2, né? Claro que se tivesse vencido o Gabriel. Ele tava num 4-2-4, cara. Não, e o time completamente perdido. Quando o Gabriel ia para meia direita, mesmo sendo canhoto, função do Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves corria para o meio. Quando o Matheus ia, o Gabriel vinha, ficou uma confusão, um time perdido, principalmente no meio-campo, sem conexão com o ataque. Obviamente vai ser dessa forma. Se você não tem jogadores ali que faz essa função, quer dizer, não vai ter mesmo. Em todo caso, ele não muda o esquema, ele continua com seus pontinhas, né, de extremo desequilibrante, mesmo com jogadores que não têm essa característica. Não adianta, o Carlinhos não é um Pedro. Que ele não vai poder jogar com ponta. Pois é. Ontem era um jogo, Gabriel, que viu que deu tudo errado, mexe na estrutura. Pelo amor de Deus. Eu não é querer criticar o cara, mas o cara parece que ele não consegue ter uma variação uma variação tática. Tá, não tem. O esquema é esse, tanto que quando ele troca os 11, 10 jogadores que seja, ele quer trocar os 6 por meia dúzia. Só que não é possível que nem ele, que nem o Matheus, né, que nem o Kleber Xavier, que nem o César Sampaio, nem esse novo que chegou agora, que veio da Ferroviária, eles não conseguem perceber que são jogadores com características completamente diferentes, Mas Gabriel. Por que ficar culpando o calendário, cara, quando na verdade o que tá faltando é contratação? Exato. Parece que passa claro pano, que o calendário é ruim, mas é ruim para todo mundo. O Tite parece que tá passando pano por uma situação que tá clara para todo mundo. O Flamengo não contratou. Claro, o São Paulo pegou um Goiás, né, Gabriel? É mais frágil. O São Paulo conseguiu até poupar alguns jogadores. Mas aí não, irmão. Mas aí, olha só. Agora o calendário é igual para todo mundo, de 3 em 3 dias, entendeu? Agora, claro, o jogo do Flamengo foi mais puxado, é verdade. No segundo tempo, as duas chances que houve foram com Wesley e Ortiz, em roubadas de bola. Tá tentando defender o garoto. Eu entendo, defender o Wesley, eu entendo. Mas, pô, cara, o time inteiro também... Quase faz outro gol contra ontem, né? O time inteiro foi mal. O Gerson, o time todo. Olha só, o time todo. Um ponto fora da curva, que entrou ainda jogando um pouquinho melhor, foi o Gerson, tá? O Gerson mudou até um pouco o time quando ele entrou, né? Ele melhorou muito o Flamengo quando ele entrou. Olha, ele falou, pega toda a temporada, pega todos os últimos jogos, pega toda a campanha, pega toda a Copa do Brasil, coloca nela como média de atuação. Sim, nós não gostamos de estar perdendo, mas temos maturidade com relação a isso. É a produção de hoje, do passado anterior, é esse o conjunto. Ele querendo dizer que não pode avaliar só por ontem, né? E ele fala do Bruno Henrique e do Gabigol, 2 grandes jogadores, 2 monstros, mas nesse momento, cara, o Bruno Henrique não está jogando absolutamente nada, está numa fase terrível, né? É o elo fraco ali no ataque do Flamengo, não consegue suprir a saída do Cebolinha, que o Flamengo sentiu muito, e mais ainda, o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo vinha jogando demais. Falei isso na abertura da live. Também, né? O Flamengo foi prejudicado por um árbitro, né? Totalmente errado, totalmente absurdo aquele cartão amarelo, Luiz Araújo.
Isso vai ser falado. E ontem mesmo também, a arbitragem, o VAR não chamou, era expulsão do jogador do São Paulo. Olha, e teve interferência externa no escanteio, que lá na frente origina o gol, tá? Que origina o Também, gol. É uma vergonha. Também, Isso aí porque precisa ser aquela falado. bola... É que eu não queria falar de arbitragem. Eu não queria não, falar de... nem merece falar, a gente nem merece falar disso, porque realmente o time foi muito mal, não tem Mas que pôr tá uma culpa em arbitragem. sacanagem também. Mas tá é uma nítido. sacanagem também. É nítido, viu, Gabriel? É nítido que querem prejudicar o Flamengo, é todo jogo. É nítido que tem sacanagem com o Flamengo. Não estou te dizendo da CBF, mas os árbitros parece que devem ser todos amigos e já falaram, vamos ferrar o Flamengo. O que me parece é que a arbitragem já entra de má vontade ou mal intencionada contra o Flamengo. O árbitro já entra mal intencionado contra o Flamengo. O árbitro já entra em campo detestando o Flamengo. Eu queria saber aquele escanteio que o árbitro tinha dado o escanteio, que até foi tiro de meta, tá certo? O Bandeiro, lá do outro lado, não teria uma visão melhor que a do árbitro. Não foi ele quem marcou, não. Alguém soprou lá de cima para ele, ou seja, quebrar a regra. Não pode ter interferência externa. Não é para chamar VAR em escanteio. O VAR não chama em escanteio. Bizarro. A menos se origina o gol, aí ele pode até fazer aquela bola e tal. Mas dessa forma que foi, mudando a opinião do árbitro de um tiro de meta, nunca vi acontecer isso. Inacreditável. Olha, ele falou do Bruno Henrique e do Gabigol, dois grandes jogadores, dois monstros na história de dois grandes atletas. Publicamente, eu pedi ao BH porque precisávamos de um jogador de velocidade, sem estar nas suas condições. Ou seja, ele deixa claro que ele não abre mão do esquema com pontas, tá? Ele não consegue fazer outro esquema, sem estar nas suas condições, sem estar na plenitude. Se ele não estava na plenitude, não estava nas condições, se o Alan, como eu falei, estava gripado... Não tem que jogar. Por que insiste com os caras que não estão na plenitude? Você faz um esquema, você não é técnico, você faz um esquema sem pontas, armava o Flamengo num outro esquema, mas não, vai insistir, vai morrer abraçado, né, com esse esquema. Clinicamente não corria risco de lesão, mas ele não estava treinado. Olha isso, cara. Ele fala do Bruno Henrique, clinicamente não corria risco de lesão, mas ele não estava treinado e precisávamos de um jogador de velocidade. Sem Cebola, sem Luiz Araújo, precisávamos de alguém agudo no setor. São dois jogadores que merecem ser muito respeitados. Tudo bem, mas não funcionou o teu esquema. Não são agudos. O Bruno até é, tática. Mas pelo lado direito você não tem esse jogador agudo. Aliás, nem o próprio Luiz Araújo, nem o próprio Gerson, eles são muito mais meia-direita do que jogadores de ponta. E ele insiste em colocar ali. Como vai dando resultado, Gabriel, muitas coisas, a gente acaba passando pano. Ele ganha desse jeito, com o Corinthians foi assim, é característica do Tite. Mas tem hora, se quer trocar os 11 jogadores, os 10 jogadores, você tem que ir de acordo com as características de jogadores, né? Cara, um 4-4-2, outro... Quando eu vi a escalação, eu ainda fiquei questionando, eu falei, meu Deus, ele vai com o Matheus Gonçalves como meia ou com o Gabigol? Quem que vai pelo lado direito? Porque eu sabia que ele não ia abrir mão desse esquema que ele tanto tem apreço, vamos dizer assim, né? Ok, podia dar certo. Se dá certo, é gênio, é legal, vai bater campeão, o Tite é incrível. Mas começou dando errado, é um direito que tem, inclusive, pode acontecer, todo mundo tá sujeito ao erro, mas conserta logo, você tem características, você tem jogadores que você consegue mudar a disposição tática dentro do jogo. Você não precisa esperar um primeiro tempo para pôr um Gerson para trocar um 6 por meia dúzia. Você pode trocar o esquema tático do jogo, você pode pôr um time no 4-4-2, já que você tinha Gabigol em condição de flutuar, o Carlinhos, para poder se aproximar do Carlinhos, que não estava recebendo bola nenhuma, obviamente não tinha um meio campo construtor, não tinha um meio campo que fazia conexão com o ataque. Natural. Gabriel, foi erro amador ontem. E dos jogadores também em ter entrado sem sangue, né? Mas o Tite realmente ontem, com as suas convicções, é preocupante. Ontem, a gente não vai pedir cabeça de treinador aqui, mas ele precisa rever. Ele precisa ter variação tática, conversar com o Matheus. O filho dele que é muito, muito bom, inclusive o Matheus, que é o especialista em bola parada, em bola aérea, tem que avaliar isso. O Flamengo em jogos decisivos, jogos importantes, tem tomado gols de bola aérea. Tem uma outra coisa que eu queria falar com você, cara. O Rossi já não estava tão bem como nos jogos anteriores. Falta ritmo. Pro goleiro não pode. Não faz isso, cara. Você não faz isso. Não existe isso. Por mais que eu goste muito do Matheus Cunha e acho que ele mereça oportunidade. Perfeito. Quando você tem um goleiro que está numa sequência muito boa e que vinha agarrando bem e você tira, ele ontem se complicou já na saída de bola. Ele já estava sem... Ele perdeu tempo de bola. O goleiro tem que jogar todo o jogo, a temporada inteira. E outra coisa, ele ontem chegou a sentir uma cãibra. É jogador que... mas é goleiro, não sei. Sente. Quase meio mês sem jogar, Gabriel. Mais de 10 dias, né?
vai ficar revezando o jogador? Bota um jogo, até ok, mas deixou fora 2 jogos, foi isso? O Rossi O ficou Ro... 2 jogos. dois jogos fora. Mas não dá, Contra, irmão. contra o Aí não Atlético dá, o Goianiense planejamento tá e mal contra o feito. Palmeiras. Aí o planejamento não bate, irmão. Não bate. Não era o Matheus Cunha nos 2 jogos contra o Palmeiras? Você fazia o intervalo do Rossi, só sair um jogo. Agora, tira o cara 2 jogos. Não, e é uma besteira, né, Gabriel, essa escolha. Eu já falei, o Matheus Cunha vai ter uma carreira até maior da que o Rossi, vai para a Europa, pode ir para a seleção brasileira, mas hoje o Rossi foi contratado, um goleiro copeiro, vem do Boca Estão Juniors, falando, o Rossi perdeu o pegador de time de bola, pênalti. perdeu o Pegador. time da bola Então, ontem. não faz sentido Copa do Você viu Brasil, o as bolas Matheus que ele errou Cunha, ontem? que não jogava desde contra o Amazonas. É tempo de bola, Não, exato. e você viu que ele quase complicou, que a gente quase tomou o gol ali? É. E ele estava confiante, entendeu o espírito de Flamengo, era um dos líderes desse grupo. Realmente, essa questão de querer agradar todo mundo, às vezes o cara que vem para agregar o grupo, o Matheus, eu prometi para ele que ele é titular na Copa do Brasil, meu amigo. O Flamengo está em primeiro lugar, a instituição está em primeiro lugar. Prometeu. O Rossi veio como goleiro copeiro, ele vem do Boca, ele vem pegador de pênalti, né? Ele vem para disputar as Copas. Não tem isso de prometeu. Ele falou pro Matheus que seria o goleiro da Copa e está cumprindo. Ó, ele falou do E posicionamento repito, do Gabigol. eu adoro o Matheus Cunha, é um bom goleiro. Falou do mas posicionamento do Gabigol, igual a todos os outros que ele jogou. Penúltimo atacante ou de 9. Ele começou como penúltimo e depois foi para 9. Ele não quis falar de arbitragem, né? Falar de jogo de desempenho, de resultado. Eu deixo para vocês avaliarem essa situação. Isso a gente já falou com relação à arbitragem. O Matheus Bach falou que só não sei por que ele deu cartão para o BH. Né, de novo ele com o BH. E tá fora. Alguma coisa ele. O BH tomar o cartão, tomou um cartão no bobo banco, também. No banco. É inacreditável, né? Mas aí o terceiro cartão amarelo tá fora contra o Palmeiras. BH fora nesse momento aí, me desculpa, mas é reforço, tá? Tem que falar contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, obviamente. O BH fora é reforço. Nesse momento, infelizmente, eu tenho que falar, o BH tá muito mal. O torcedor tem que também parar de ter protecionismo com o jogador só pela história que eles têm. Analisando o momento, quem faz falta pro Flamengo? Cebolinha, Luiz Araújo, muito Arrascaeta, De La Cruz nem se fala. Gerson, esses caras, Fabrício Bruno, ontem fez falta. O Léo Pereira estava mal demais ontem também. Muito. Como foi mal ontem? Não, mas aí, você quer saber? Sem tempo de bola, sem ritmo, desentrosado. O Léo Pereira, com essa questão de ficar sem jogar, tudo bem que o Davi Luiz melhorou muito, está tendo as oportunidades, mas o Léo Pereira, jogador que não joga ali, ele volta. E aí não adianta a gente reclamar do Léo Pereira. Ele estava numa fase fantástica. Só que o cara não tá jogando, irmão. Melhor fase da carreira ele estava. E o cara não tá jogando. Ele perdeu a titularidade, e volta sem ritmo, natural. Titulares, pra mim. E ele jogou contra o Palmeiras. Fabrício Bruno e Léo Pereira eram os titulares do Flamengo. Os titulares do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O que estão fazendo? O Davi Luiz, goleiro ainda mais avançada, é um jogador para substituir. Excelente. Estava muito bem Davi Luiz, jogador para substituir. Os titulares, para mim, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Você deixa o jogador de fora, perde ritmo. Não é possível. Já falamos do Alan, ninguém defende o Alan, não. Aliás, nós falamos aqui que o Alan tá pior que o Márcio Araújo, tá? O pessoal falando que a gente defende o Alan aqui. Não tem isso. Não, falamos no começo do programa do Alan. Tá errado de botar o jogador em campo, o jogador que tá gripado. Não se faz isso. Olha só. Ele deu um recado para a torcida, reúne todas as performances da equipe e ela se traduz como preparação para o jogo de quarta-feira. E aí, sobre qual Palmeiras esperar, agora começa a projetar, porque a gente pensava no São Paulo, pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado aqui, pelo amor de Deus, né? Dar uma sequência, manter a liderança, não tenho condição de responder. Aí, entra numa de ser defensivo, foi defensivo, característica do Palmeiras, tem que avaliar, entrar nos pormenores. O que vamos fazer agora é recuperar a equipe e projetar o jogo de quarta-feira, né? Aí, De La Cruz, ele falou que a gente cuida e não poupa, sobre preocupação com o De La Cruz. Não, De La Cruz ok, De La Cruz e Cebolinha ok, mudava. Falou da bola parada, estatisticamente são 30%. Ela varia um pouco dentro desse índice, tanto nosso quanto do adversário. É uma das fases do jogo importante nossa, toda uma equipe trabalhando. Não é o César Sampaio, o Matheus Bach ou eu, somos todos nós, o aval final é meu, a responsabilidade final é minha.
desses ajustes e dessas estratégias. Em torno disso, 30%, tanto a favor como contra, que tem estabelecido os placares dos jogos. Então, ele querendo minimizar a bola parada que gerou o gol sofrido do Flamengo, dizendo que isso aí não é nada mais do que 30% dos gols sofridos, tá? E das situações que acontecem no jogo, bola parada. Mais uma Então, bola aérea, é impressionante. mais uma. Ali é isso. É isso, a gente... É isso. Uma hora de live, desabafamos mesmo, né? A gente volta no decorrer do dia, a gente volta mais tarde. 19 horas, Nação Debate, segunda E aí, edição, aqui no 2. A galera que acompanhou aí com a gente no canal Paparazzo Rubro Negro 2, pedi para se inscrever. Quem acompanha no canal Paparazzo Rubro Negro 1, nossos patrocinadores estão aí, a Superbet com até R$500 de bônus no primeiro depósito. Tem jogos aí importantes hoje, né? Inclusive o Palmeiras pegando o Inter fora de casa. Eu apostei em mais de meio gol nesse jogo. Eu apostei Fluminense ou empate contra o Bahia. Fiz uma múltipla. E no outro jogo, qual é o outro jogo? Hoje eu não vi aqui a tabela. Ontem acabou com o meu sábado, minha noite, dormi mal. A gente fica... Claro que faz parte ganhar ou perder do esporte, pessoal, mas é a maneira, é a maneira. Atlético Paranaense Grêmio. Aonde? Curitiba? Eu coloquei Atlético Paranaense ou empate, coloquei Fluminense ou empate contra o Bahia e coloquei um gol na partida do Inter e Palmeiras. Bate ou não bate? Faz sentido. O Inter, você botou o quê? Um gol na partida. Acho que o Palmeiras ganha esse jogo. E vai pressionar o Flamengo. E aí o Flamengo vai ter que entrar com tudo contra o Palmeiras nos 2 jogos seguidos aí. Um fora e um em casa, né? Tem que ganhar os 2. Tem que pelo menos empatar, classificar e ganhar o jogo depois, que é briga por liderança, briga por G4, né? Briga para ver quem... O Flamengo tem um jogo a menos, né? Vale lembrar que o Flamengo tem, contra o Inter, com o próprio Inter. O Flamengo ganhando esse jogo, o Flamengo ainda tá ali junto com o Botafogo. Mas é muito triste ver o Flamengo, e o Botafogo jogou bem de novo. Vale 4-1. É isso, Ale. Galera, é o seguinte, então tem a Superbet, eu vou colocar sempre aí o QR Code, o link, tem o nosso canal de dicas também no Telegram, convido você a acessar. Agradecer aí a Sunset Controle de Pragas também com a gente aí sempre, né? 10% de desconto para os torcedores do Flamengo que falam que vieram indicados pelo Paparazzo, e 15% para cupins, 10% em insetos e ratos. Também agradecer aí a Mileses. Eu tô aqui com a Mileses, me botou num hotel top demais, cara. Tô num hotel que maravilha, hein, meu amigo? Legal, hein? Hotel maravilhoso, com uma varanda linda em Madalena. Você tá onde aqui, aí? Na Vila Madalena, né? Ou Vila Mariana? Vila Mariana ou Vila Madalena? Vila Madalena. Pô, aqui é um bairro boêmio de São Paulo. É um fervo de noite, impressionante, né? A Mileses é fantástica. Eu tô viajando já com a Mileses Esportes. Tem aí no comentário fixado para você fazer a sua reserva. Inclusive, já tem o Super Mundial de Clubes de 2025. Tamo junto, Ale. Agradecer aí o Bruno também, o meu advogado, que faz aí o meu visto. Pode fazer o seu visto também. Tá tudo aí, cara, no comentário fixado. Nosso portal paparazzo.rubronegro.com.br. Tudo que vocês possam aí acessar. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. Valeu.